Amados, eu quero trazer um texto da palavra do Senhor para a nossa meditação esta noite, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, versículo de número 5. Nós vamos, o texto ao qual eu quero meditar com os irmãos está no capítulo 12 do livro de Atos, mas eu quero ficar com o versículo de número 5 como versículo básico para esta palavra. Nos diz assim a palavra do Senhor: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Observe o texto que diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia oração incessante a Deus por ele. Meus amados irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor, ao voltarmos ao versículo 1 do capítulo 12, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele vai nos narrar a história, o fato. Ele diz que naquele tempo Herodes era rei e ele começou a perseguir os cristãos. Os judeus começaram a perseguir os cristãos, apóstolos. E como perseguição, a Bíblia diz que ele havia colocado alguns irmãos ou alguns cristãos na prisão para maltratar. Ele, para receber ponto, elogio, crédito com o seu povo, com os próprios judeus, então Herodes, ele coloca muitos cristãos na prisão para maltratar. E diz que ele chegou também a mandar matar Tiago, irmão de João. E diz que quando ele fez isso, os judeus se alegraram, porque os judeus naquela época tinham os cristãos como uma seita. Eles diziam que os cristãos haviam formado ali uma seita contra a doutrina judaica. E o rei Herodes, colocando muitos na prisão, mandando matar Tiago, irmão de João, e vendo que isso havia agradado os judeus, ele também mandou prender a Pedro. Por isso que eu pedi aos irmãos para observar o texto que diz que Pedro era guardado. E quando a gente escuta a palavra dizendo que ele era guardado, era sinal que ele não ia ficar ali por muito tempo. Ele era guardado com um objetivo, com um propósito. Ele manda prender a Pedro. Só que quando ele prende Pedro, era no dia da Páscoa, era próximo à Páscoa. E ele sabia que não podia, naquele dia, nos dias da Páscoa, mandar também matar a Pedro. Então ele mandou guardar na prisão. E Pedro ficou ali aproximadamente um período de 7 dias preso, aguardando passar o período da Páscoa, para que ele também fosse morto, para que ele também viesse, para que Herodes também mandasse matar a Pedro. E diz o texto, meus queridos,
até o texto do verso 4 diz que, havendo ele prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, quando passasse a Páscoa, Herodes ia pegar Pedro, apresentar para os judeus, e com certeza também iria matar a Pedro, o apóstolo Pedro. Mas o texto, versículo 5, quando eu li, diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava fazendo incessante oração. A igreja estava orando continuamente a Deus em favor de Pedro. E diz que quando Herodes estava se preparando, já no dia, Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados. No mesmo dia que já estava se aproximando para Herodes apresentar, tirar Pedro e apresentar para os judeus, e também vir tirar a sua vida, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo na prisão. Eu não sei se Pedro estava dormindo porque estava tranquilo, sabendo que Deus ia agir, Deus ia tomar uma posição em favor da sua vida, ou quem sabe, eu não sei se Pedro estava dormindo. Meus queridos, vamos dar continuidade ao texto ao qual eu estava falando para os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 5. E como eu dizia para os nossos irmãos, que Herodes havia prendido alguns irmãos, alguns cristãos, mandou matar Tiago, Pedro, irmão de João, e vendo que isso agradou aos judeus, ele mandou guardar Pedro na prisão, para que depois que fosse passado a Páscoa, ele também apresentasse a Pedro aos judeus e com certeza viesse tirar a vida do apóstolo Pedro. Mas a Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Os irmãos estão dizendo aqui que travou para todos, pastor. Está travado. Eu acredito que seja a internet. A internet, né, irmãos? Essa internet está muito baixa. Aí, meus queridos, a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. E Herodes estava esperando que quando passasse a festa da Páscoa, ele apresentasse a Pedro e tirasse a sua vida. E diz que Pedro estava dormindo. Eu encerrei dizendo para os irmãos que o texto diz que Pedro estava dormindo, preso, diante de 2 soldados. Eu estava dizendo para os irmãos que eu não sei se Pedro estava dormindo porque ele estava confiante, aguardando que Deus havia de tomar uma posição a respeito da sua vida, tirar ele daquela prisão. Ou quem sabe Pedro estava ali dormindo, porque Pedro agora dizendo assim: olha, não me resta mais nada, não tem mais jeito, não tem mais solução. Então, quem sabe Pedro estava ali dormindo, desanimado. Existe esta possibilidade. Mas diz que Pedro estava dormindo, 2 soldados do seu lado, e ele estava aprisionado, estava preso, algemado. Mas de repente, no verso 7 diz que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e diz que o Senhor foi e tocou de lado de Pedro,
despertando e dizendo para ele: levanta-te, levanta-te depressa. E diz que quando o anjo tocou em Pedro, as suas cadeias caíram, foram quebradas, e Pedro ficou livre. E o texto diz que o anjo do Senhor começou a transportar Pedro para fora da prisão. Engraçado, meus queridos, que no verso 8 diz, o anjo diz: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe também: coloca sobre a tua costa a tua capa e me segue. O anjo do Senhor saiu, mas ele fez questão de dizer a Pedro: calce a sua sandália, veste a tua capa e me segue. E diz que o anjo do Senhor ia na frente e Pedro lhe seguindo. E o texto diz que eles passaram pela primeira guarda e chegaram até a porta de ferro, que era a porta da cidade, a qual se abriram os olhos de Pedro. Pedro despertou porque ele achava que o que estava acontecendo com ele era um sonho. Ele não acreditava que era realidade. Quando o anjo do Senhor apareceu para ele naquela prisão, quebrando as algemas das prisões e transportando, tirando ele para fora do cárcere, ele ficou surpreso. E quando o anjo vem com Pedro e sai do cárcere, quando chega fora, é que Pedro cai em si e percebe e acredita que o que estava acontecendo com ele realmente era uma realidade, que realmente Deus havia enviado o seu anjo até aquela prisão para tirar o seu servo Pedro. E quando Pedro agora volta em si, quando ele cai em si, quando ele vê realmente que é verdade, que é realidade o que estava acontecendo, ele vai em direção à casa da irmã chamada Maria, que era mãe de João Marcos, aonde com certeza estava acontecendo o culto de oração, aonde os irmãos estavam orando, aonde a igreja estava intercedendo a Deus pela vida de Pedro. E ele vai agora em direção à casa dessa irmã Maria, em direção à igreja, em direção onde os irmãos estavam reunidos. E diz que Pedro começou a gritar, a bater na porta e chamar pelos irmãos. E diz que havia uma criada chamada Rode. E diz que Pedro começou a pedir que ela abrisse a porta. E aquela moça começa a ouvir aquela voz e ela reconhece, ela percebe que aquela voz de quem estava chamando era Pedro. E a alegria tomou conta do coração daquela moça, daquela criada, a ponto que ela ficou tão surpresa que ela não sabia o que fazer, e ela poderia ir abrir a porta para Pedro entrar, mas a alegria dela era tão grande que ela correu até onde estavam os irmãos e disse: irmãos, para de orar. Por quê? Porque Pedro está aí fora, batendo na porta. Os irmãos também ficaram atônitos, ficaram surpresos. Eles também não acreditavam que realmente era o irmão Pedro que estava na porta da casa da irmã Maria chamando, mas achava que a criada havia tido uma visão de um anjo. E Pedro continuou batendo, e eles vieram realmente, abriram a porta e perceberam que era Pedro, e eles começaram glorificando espantosamente pelo que eles viram ali, o resultado, a resposta das suas orações, a ponto de Pedro pedir para eles. Pedro começou a acenar e dizer: irmãos, silêncio. Como dizer assim: olha, ninguém está sabendo que eu estou aqui não. E o texto diz que Pedro começou a relatar para os nossos irmãos
o que havia acontecido. Quem sabe Pedro diz: olha, irmãos, pastinho não faz movimento não, porque ninguém sabe o que aconteceu. Olha, eu estou aqui livre porque o Senhor enviou o seu anjo lá naquela prisão, e o anjo quebrou as correntes que estava me aprisionando, me transportou para fora do cárcere, eu estou aqui. Pedro começou a testemunhar do que Deus havia feito, e ele pediu que os irmãos anunciassem a Tiago, irmão de João, e os demais irmãos o que havia acontecido. E aqueles irmãos glorificaram a Deus a presenciar o milagre na vida de Pedro, a libertação de Pedro daquela prisão. E eu quero chamar a atenção da igreja do Senhor neste momento. Eu quero chamar a sua atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, para esse texto e exclusivamente para o versículo 5, quando o escritor diz que Pedro estava preso, estava guardado na prisão, mas a igreja não estava parada. A igreja não ficou de braços cruzados, a igreja não ficou parada, mas o texto diz que a igreja fazia incessante oração a Deus por Pedro. Perceba que os cristãos daqueles dias estavam passando por uma perseguição religiosa. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Os irmãos foram presos. Tiago foi morto. Pedro também foi colocado na prisão e estava também para ser morto. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não cruzou os braços e disse: olha, vamos brincar aqui de crente, vamos brincar de ser evangélico. Não, diz que a igreja fazia incessante oração a Deus pela vida de Pedro. Meus queridos, é necessário que a igreja do Senhor desperte e entenda que com tudo que estamos vivendo nesses dias atuais, a igreja do Senhor tem sido perseguida. Os cristãos têm sido perseguidos. O povo de Deus não tem deixado de ser perseguido. Apesar de uma forma camuflada, escondida, mas percebemos que há uma perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que não é tempo de cruzarmos os braços, não é tempo de dormir. Quem sabe você está vendo a situação e está desanimado. Quem sabe você está vendo os dias, a situação que estamos vivendo e está querendo entregar os pontos, desistir, desanimar, parar, achar que está tudo perdido. Mas esta noite o Espírito Santo de Deus me incomoda para dizer à sua igreja esta noite que a igreja tem nas suas mãos um recurso poderoso que pode mudar a história da nossa nação e mudar a história da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem um recurso poderoso, e esse recurso, meus queridos, é a oração. Infelizmente, nós esquecemos deste recurso poderoso que nós temos e procuramos outros recursos, procuramos outros meios, e é quando os outros meios não resolvem, quando outros recursos não resolvem, não faz efeito, é que a gente corre para a oração. É somente quando tudo está perdido que a gente corre para a oração. É somente quando a gente percebe que o conhecimento humano, a força humana não pode resolver a situação da igreja, é que a gente corre para a oração. Mas que esta noite o Espírito Santo de Deus
incomode você, incomode a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa acreditar veemente, com fé, que nós temos em nossa mão um recurso poderoso, que é a oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração da igreja, irmãos, é a arma que a igreja tem para bombardear, para usar contra as investidas do adversário. A igreja está sendo perseguida fisicamente e também sendo perseguida espiritualmente. No mundo espiritual, a perseguição é bem maior. E nós precisamos usar essa arma, esse recurso que é a oração. Quando a igreja soube que Pedro estava preso, que a igreja estava sendo perseguida, que os irmãos estavam sendo presos, estavam sendo maltratados por causa do evangelho de Cristo Jesus pelos judeus, que Herodes havia mandado prender e que ia matar também a Pedro, eles se reuniram e começaram a fazer uma oração incessante a Deus. Eu não sei de que forma que eles fizeram aquela oração. Não sei se eles combinaram e disseram: olha, nós vamos ficar aqui orando de hora em hora, o outro vem, continua, e assim a gente não vamos deixar de orar. Eu não sei, mas o texto diz que eles faziam contínua oração a Deus pela vida de Pedro. Igreja do Senhor, ore a Deus, busque ao Senhor. Vamos continuar orando, clamando, buscando a presença do Senhor, porque o nosso Deus tem poder para mudar essa história, para mudar esta situação. Eu não sei os irmãos que estão nos acompanhando em outros estados, em outros países, mas nós aqui no estado do Ceará, a situação não está fácil. Há uma dificuldade muito grande. E parece que o que nós estamos percebendo é que os meios humanos não estão sendo resolvidos, não está conseguindo resolver. Mas nós temos um Deus que age no Ceará, que age no Brasil, que age em todos os países, que age em todo o mundo, e que esse Deus pode mudar esta situação. Deus pode mudar a situação do Brasil, Deus pode mudar a situação do Ceará, Deus pode mudar o teu país, Deus pode fazer, e Deus conta com a igreja do Senhor, através da oração. A igreja fazia incessante oração, clamando a Deus, para que o Senhor soltasse Pedro. E Pedro estava ali aproximadamente os 7 dias da Páscoa preso. Mas quando estava próximo de, pela manhã, Herodes soltar Pedro e apresentar para os judeus, a Bíblia diz que Deus, ouvindo a oração da igreja, envia o seu anjo lá naquela prisão. Aleluia! Eu desenho, eu faço aqui uma simbologia, Deus dando uma ordem ao seu anjo e dizendo: desce lá no cárcere e faz alguma coisa. E diz que o anjo do Senhor entra e a luz resplandece aquela prisão. Ele toca em Pedro, despertando Pedro. E ele agora pede que Pedro continue seguindo ele, e ele tira Pedro da prisão. Igreja do Senhor, se você orar, Deus vai mudar esta situação. Igreja do Senhor, se orarmos, Deus muda a situação do Ceará. Se orarmos, Deus muda a situação do Brasil. Mulher,
continuamente, incansavelmente, Deus muda a história do teu lar, a história da tua casa. Ei, irmão, se você orar incansavelmente, incessavelmente, continuamente, Deus muda a tua história. Deus muda a tua situação. Quando eu estava esse dia pedindo a Deus uma palavra, Deus falava fortemente ao meu coração através desse texto. E foi essa palavra que Deus mandou direcionar para a sua igreja esta noite. Qual foi o recurso que você usou até hoje? Qual foi o recurso que você buscou, procurou e chegou hoje a dizer assim, recursos, a forma, a maneira não foi resolvido, não resolveu, não teve jeito, mas agora você chegou no fim, as portas se fecharam e não há mais meios, recursos humanos que possa resolver ou mudar esta situação. Mas o Senhor está te dando a receita esta noite, que você, ei mulher, você que está ouvindo esta palavra, você tem em tuas mãos um recurso que pode mudar a tua história. E este recurso é a oração, é você falar com Deus. Não deixe para usar esse recurso quando tudo está perdido. Comece a usar esse recurso hoje, agora, em nome de Jesus. Há uma história que se conta que em uma embarcação no alto mar houve uma grande tempestade e os capitão com os marinheiros começaram a usar vários recursos para que viesse tentar resolver, para que eles não fossem a pique por causa daquela tempestade. Mas de repente o capitão agora começa a gritar e diz: ei, vamos orar. E quando ele convoca para orar, diz que uma mulher levanta lá e diz: então quer dizer que não tem mais jeito, não há mais recurso? E o capitão diz: não, já fizemos de tudo e agora temos que orar. Quando os recursos humanos se acabam, a oração entra em cena. E eu creio que quando a igreja do Senhor colocar em ação este recurso, essa arma que Deus colocou em nossas mãos, a situação há de mudar, a história há de mudar, porque a oração, ela muda a nossa história. Pedro foi livre da prisão, foi liberto da prisão. Quando ele chega, como eu disse aos irmãos, a moça, a criada, ela não acreditou. Ela ficou tão alegre, tão surpresa, que ela disse: irmão Pedro, essa voz é de Pedro. Mas vamos dizer assim: mas Pedro está preso, mas agora ele está aqui chamando na porta, é Pedro. E ela ficou tão alegre, ela, em vez de abrir logo a porta, ela correu aonde estavam os irmãos orando e disse: olha, Pedro está lá fora gritando. Os irmãos também ficaram tão surpreendidos que eles não acreditaram. Não, minha filha, deve ser um anjo que você... Não, não é anjo, não, é Pedro realmente que está lá fora. Irmãos, o que Deus tem para fazer nas nossas vidas são coisas grandes, e eu creio que se a igreja orar, Deus há de nos surpreender. Deus vai surpreender você. Deus vai surpreender alguém na sua casa. Deus vai surpreender alguém na sua família. Deus vai surpreender você. Use a oração. Use o recurso da oração. E você vai ver o que Deus vai fazer. Aí Pedro, quando os irmãos abrem a porta, Pedro entra e dá um testemunho e diz, conta o que havia acontecido.
e disse: olha, irmãos, o Senhor mandou o seu anjo lá no cárcere, lá na prisão, e ele quebrou as algemas que amarravam as minhas mãos. Mesmo tendo 2 soldados ao meu lado, o anjo do Senhor me tirou, e eu estou aqui contando um testemunho, e vai lá e conta também para Tiago e para os nossos irmãos o que aconteceu. Deus vai surpreender você, Deus vai surpreender a igreja do Senhor, mas é necessário que nós usemos este recurso chamado oração. Se fosse falar aqui sobre oração, meus queridos, vou dar testemunho de quantos milagres, resultado de oração, ficaríamos a noite, a madrugada, o dia todo. Mas guarde esta palavra, coloque em seu coração este propósito, que você precisa usar um recurso chamado oração, para que Deus quebre as prisões. Quantas pessoas estão presas espirituais, estão presas espiritualmente? Quantas pessoas estão presas por causa do medo? Quantas pessoas estão oprimidas por causa desta situação? Quantas pessoas estão presas por causa desta doença, por causa deste vírus? Mas eu creio em nome de Jesus, que a igreja orando, que o povo de Deus orando, Deus há de libertar, Deus há de repreender esse vírus, Deus há de repreender esta pandemia, Deus há de repreender todo este mal, restaurar a sua saúde, restaurar a sua casa, restaurar a sua família, e você dar testemunho do que Deus fez, e você ficar surpreendido com o que Deus fez, porque eu volto a te dizer, Deus há de surpreender você. Em nome de Jesus, tome posse desta palavra, no nome de Jesus. Amém.